Olá, dominantes, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, análise sintática, vendo nesta aula dois temas muito importantes, dois temas que são termos muito discutidos nos vestibulares, no Enem, e que são muito importantes para uma boa escrita, que são o aposto e o vocativo. O aposto é um termo que nós utilizamos bastante na redação. É o termo utilizado para que algo seja explicado, enumerado, qualificado. Aposto é o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor substantivo ou pronominal, já mencionado anteriormente na oração. O que o aposto faz? O aposto é aquele termo que explica um termo anteriormente citado e que, se for necessário substituí-lo, conseguirá fazer isso, porque tem o mesmo valor sintático. Geralmente, a pausa entre um termo e outro vem separado dos demais termos da oração por vírgula, dois pontos, parênteses ou travessão. O mais usual é que o aposto ele venha entre vírgulas. Se for no meio de uma frase, a gente coloca entre vírgulas. Se for no final da frase, nós podemos utilizar os dois pontos, também a vírgula. O caso dos parênteses, eles são mais utilizados se for algo informal. Numa redação como a do Enem, por exemplo, é sempre mais interessante que você coloque a sua informação entre vírgulas, entre travessões, fica mais organizado, mais estilizado. Aqui nós vamos analisar alguns exemplos de aposto. Mariana, irmã de Bernardo, vendeu todos os seus bordados. Nós vemos, primeiramente, Mariana. A informação sobre Mariana, que é irmã de Bernardo, está qualificando, está dizendo quem ela é. Dessa forma, nós dizemos que irmã de Bernardo é o aposto referente ao termo Mariana, que aqui, nesse caso, seria um sujeito. Como nós sabemos, o sujeito ele não pode ser separado do predicado por vírgula. Sendo assim, nós temos o sujeito, o aposto, o predicado, que vendeu todos os seus bordados. E se nós precisássemos substituir Mariana pelo seu aposto, nós teríamos a irmã de Bernardo, vendeu todos seus bordados. Portanto, aqui nós temos o primeiro exemplo de aposto e, como vocês podem verificar, está entre vírgulas, que é o uso mais convencional. Gosto de tudo que servem no restaurante. Um exemplo agora com dois pontos. Os peixes, as carnes e as sobremesas. É importante que vocês percebam que os dois pontos, eles estão aí indicando que algo será especificado. No primeiro exemplo, o exemplo da Mariana, nós vemos que está qualificando a Mariana, está dizendo que ela é irmã do Bernardo. Agora, no segundo exemplo, que é o com o uso dos dois pontos, nós vemos que está especificando o que seria esse tudo aqui. Então, é um aposto especificativo. Os peixes, as carnes e as sobremesas. Como estão no final da nossa oração, eles podem ser introduzidos, né? No caso, o aposto pode ser introduzido pelos dois pontos. O nosso próximo exemplo. A Semana Santa de Sevilha, maior festa religiosa da Europa, é um dos eventos mais procurados pelos turistas na época das celebrações pascais. Vamos lá, vamos analisar aqui essa questão. Primeiramente, nós temos a Semana Santa de Sevilha, que seria o nosso sujeito. Maior festa religiosa da Europa. Eu quero que vocês vejam que aqui há uma explicação. Recapitulando. No primeiro exemplo, nós temos aqui explicando quem é a Mariana. Aqui, nós temos fazendo, né, a qualificação do que seria esse tudo. No terceiro exemplo, a Semana Santa de Sevilha, nós estamos explicando. Então, é um aposto explicativo. Maior festa religiosa da Europa. Se eu
pegasse esse aposto, maior festa religiosa da Europa, e colocasse no lugar do meu sujeito a Semana Santa de Sevilha, eu teria esse termo desempenhando o papel de sujeito. Logo, ressaltando que o aposto ele pode substituir perfeitamente o termo ao qual ele se refere. E aqui uma coisa interessante também é que está entre parênteses. Professora, é possível utilizar o aposto entre parênteses? Sim, é possível. Porém, como eu já falei anteriormente, em redação nós evitamos, nós preferimos colocar entre vírgulas ou travessões, porque fica mais estilizado. O último exemplo, que é com travessão, Chico Buarque, um dos maiores compositores da música brasileira, lançou outra obra literária. Eu quero que vocês percebam que Chico Buarque, que aqui seria o nosso sujeito, ele está sendo aí qualificado, né? Estão explicando quem é o Chico Buarque, um dos maiores compositores da música brasileira. Portanto, nós temos aí mais um aposto explicativo e ele está entre travessões, que é uma forma bem legal de se utilizar o aposto. E ele pode substituir também o sujeito Chico Buarque, né? Ficaria um dos maiores compositores da música brasileira, lançou outra obra literária. Fechando o rol dos exemplos, nós temos o enumerativo, que é aquele que nós utilizamos bastante, né? Maria comprou, aí vai os 2 pontos, arroz, feijão, fubá, nós utilizamos muito, principalmente nas séries iniciais. O aposto é um termo extremamente importante, principalmente para a redação. Se você escreve no seu texto a ONU, você precisa explicar o que é a ONU. E aí você abre o seu aposto, Organização das Nações Unidas. Se você coloca um nome, por exemplo, a sigla de um ministério, da mesma forma você abre o seu aposto para explicar o que é aquela sigla. O nosso segundo ponto é o vocativo. O vocativo é bem tranquilo e nós utilizamos bastante o tempo todo. O vocativo corresponde a um termo que não possui relação sintática com o outro termo da oração, de forma que não faz parte nem do sujeito nem do predicado. Ele indica um chamamento. Então, gente, o vocativo indica um chamamento. O tempo todo nós utilizamos vocativos. O vocativo é muito requisitado na estrutura da carta, né? Porque nós colocamos primeiro cabeçalho, depois aquele chamamento, querido pai, senhor presidente, senhor professor, senhor ministro. Esse chamamento é o vocativo. Se eu digo, mamãe, venha cá, professor, não entendi. Esse mamãe e esse professor são vocativos. Mais exemplos. Moisés, venha jantar. Moisés, como vocês podem perceber, é o vocativo, é o chamamento. Vejam que aqui ele está sendo separado por vírgula. Lembrando sempre a regra do sujeito. O sujeito nunca é separado do seu predicado por vírgula, se for aí na forma direta, como nós conhecemos, que é a forma canônica. Aqui, Moisés é um chamamento, estamos chamando o Moisés. Venha jantar. Mais um exemplo. Mamãe, eu te amo. O meu chamamento, o meu vocativo é mamãe. Meninos e meninas, sentem-se. Reparem aqui que todas as estruturas têm em comum o uso da vírgula e o meninos e meninas aí é o nosso chamamento. Sentem-se. Meninos e meninas, sentem-se. Então, sempre que você estiver chamando alguém, estiver endereçando uma carta, um bilhete, uma chamada eletrônica, um WhatsApp, pense nisso. Esse nome que você coloca para chamar a pessoa e que costuma vir aí seguido por vírgula é o seu vocativo. Espero que vocês tenham compreendido esses 2 tópicos muito importantes que são o vocativo e o aposto e que vocês também utilizem apostos nos textos de vocês de redação, porque isso é muito importante. Um abraço e até a próxima aula!